porque o nosso Deus é onisciente e onipotente e onipresente. E o salmista, ele entende isso e traz esta revelação a partir do verso 1. Ele diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento. Ele soube quando você se assentou, e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E aí ele fala: tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. E aí aqui no verso 7 ele fala assim, ó: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde me ausentarei do seu espírito? Mas antes de continuar, segura aí. Em Zacarias capítulo 4, verso 6, diz assim: não é por força e nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Não é por força e nem por violência, não é através da guerra, não é através dos argumentos, não é através da ciência, mas é pelo meu Espírito. E aqui no Salmo 139, no verso 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ainda lá há de guiar a tua mão. E a tua destra me sustentará. Mas vamos pular aqui para o verso 13. Diz assim: pois tu me formaste no interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Lá dentro, lá no ventre, estava o Senhor trabalhando em nós. Agora, olha aqui o que diz na sequência: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tinha ainda forma. Nós estávamos no ventre sem forma, mas os olhos de Deus já via eu e você. Como disse o Fernando Pires, já via eu e você uma obra acabada, uma obra terminada, uma obra finalizada. Como se nós estivéssemos fazendo uma escultura.
quem sabe de um boneco ou de um vaso, mas o escultor sabe já qual vai ser o final, porque ele já tem na mente dele o final, ele já sabe qual vai ser o final. E quando o Senhor nos tecia no ventre da nossa mãe, ele já sabia qual era o final. E o que é interessante, amados, e maravilhoso para cada um de nós, é que aqui o Senhor, Ele escreveu o nosso destino profético. Existe um destino que Deus estabeleceu para as nossas vidas, que diz assim, ó: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Parece loucura, mas diga para quem está ao seu lado: não havia nenhum dia ainda. E todos os dias que você for viver aqui na terra, já foram escritos e já foram determinados por Deus. Aí você fala assim: mas pastor, então quer dizer que Deus já escreveu que essas desgraças, essas dificuldades, esses problemas, esta pobreza, esta miséria, estas lágrimas? Uma coisa eu sei, Ele escreveu qual será o seu destino profético aqui na terra. Qual será o seu destino? Amado, você pode ter não ter tempo suficiente, mas nós viemos com a natureza do Adão caído. O Adão que caiu ali no Éden, e nós herdamos essa natureza. Mas só que veio um segundo Adão, Jesus Cristo. E é o primeiro Adão, ele morreu, ele foi sepultado, ele está morto. E surgiu o segundo Adão, Jesus Cristo. E nós hoje somos não mais uma natureza caída, mas nós somos uma natureza divina, uma natureza do céu. O Adão terreno é da terra e ele está morto e sepultado. O Adão segundo, ele é do céu e está vivo para todo sempre. Glória a Deus. E nós nascemos do segundo Adão. Nós somos do céu. Fale para quem está do seu lado: você não é aqui da terra. Se você nasceu de novo, se você nasceu no segundo Adão, você é do céu. A sua natureza é divina, a sua natureza é celestial. Por causa disso que você é cidadão dos céus. Você não é aqui da terra, você é do céu. Você tem a natureza divina. Agora, meus amados, o nosso problema, quem sabe, pode ser o problema de alguns discípulos ali da igreja primitiva. Quem sabe você conhece só um batismo. Quem sabe você conhece só o batismo do arrependimento. Quem sabe você conhece só o batismo de João. Quem sabe você conhece só uma mensagem. Você conhece só uma direção. Só o batismo para a remissão dos pecados. Quem sabe você conhece só o batismo nas águas. E aí quem sabe está a sua dificuldade de permanecer ainda na água. Mas nós sabemos que o batismo nas águas simboliza a morte. E quando você ressurge para uma nova vida, uma vida celestial.
uma vida em Deus para viver em novidade de vida. Abra comigo o Evangelho em Atos. Quem sabe você está aqui ainda, como esses discípulos. É interessante que nós lemos aqui Atos e nós vemos a igreja se movendo no sobrenatural. Mas sabe por que a igreja ela se movia no sobrenatural? Aqui no início, porque ela era uma igreja que era governada pelo Espírito Santo. Nós falamos em 2012, ano do governo de Deus. E eu estava pensando agora, nós falamos desde o começo do ano do governo de Deus. E nós não falamos, a primeira vez eu acho que eu falando sobre o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que governa a igreja hoje. Ele governou a igreja primitiva. E ele continua governando a sua igreja. Ano do governo de Deus. É o ano 2012, ano 2013, sempre será o ano do governo de Deus. Quando o Espírito Santo estiver na terra, ele estará governando. Agora, aqui em Atos capítulo 19, quem sabe você possa identificar com esses discípulos, porque diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, seguidores, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles chegaram e falaram assim: ó, existe o Espírito Santo, existe essa pessoa, nós nem temos ouvido que existe essa pessoa. Amados, eu quero dizer para você: o Espírito Santo existe, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus! O Espírito Santo existe. Eu não sei se eu li, se eu ouvi, mas alguém já disse com muita propriedade que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do seu escritor. Porque quem inspirou Paulo, Pedro, João, Moisés a escrever a palavra foi o próprio Espírito Santo. E quando nós lemos esta palavra, o Espírito que inspirou esses homens para escrever é o mesmo que ilumina os nossos corações para que entendamos a palavra. É o mesmo que você pegue um texto e você lê ali e não entende a interpretação, e de repente o autor do texto chega ali do seu lado. Você que está lendo aí, quando leu esse texto, tão difícil. Você sabe quem escreveu? Foi você? E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu te amo
sempre te amei e te amarei para sempre. Aleluia. Legal? Aleluia. Nós pagamos licença do escritor. Esse trabalho. Aí eles perguntaram, mas existe o Espírito Santo? Existe essa pessoa? E aí Paulo continua, então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. João ensinou-se batismo do arrependimento em Jesus Cristo, para a remissão de pecado. E verso 5 diz assim, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Mas o texto não fala nada que esses 12 homens estavam 3 dias de jejum. A Bíblia não fala que esses homens estavam lendo a Torá. A Bíblia não fala que esses homens estavam num culto. A Bíblia não fala nada disso. Até poderia ser que eles estivessem, mas a Bíblia não fala nada disso. Mas uma coisa nós vemos aqui, que eles creram no Espírito Santo. Eles creram que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma promessa, que o Espírito Santo é uma realidade, que o Espírito Santo está aqui. Agora, amados, o Espírito Santo, ele está dentro de nós com um propósito. A gente vai envelhecendo. Propósito eterno. Com o propósito de nos levar ao nosso destino profético. Só que muitas vezes nós nos deixamos ser vencidos por muitas fraquezas, por muitas situações, porque às vezes nós não nos damos conta do que está dentro de nós. Às vezes nós não acreditamos de fato no que está dentro de nós. Porque na epístola de João, João diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amado, quem está no mundo? O mundo jaz no maligno, mas só que o Senhor diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O que está conosco é maior do que os demônios, é maior do que as potestades, é maior do que os principados, é maior do que os espíritos malignos. É maior. E Ele está conosco. Mas pastor, eu sou tão rápido, eu sempre estou tropeçando, mas eu quero dizer para você, Ele está aí, se você nasceu de novo, se você é santo, porque Paulo falando da igreja de Éfeso, fala assim, ó, aos santos de Éfeso, não mentais, não roubais, eu quero dizer para você,
E Ele não vai parar de te dizer: este é o caminho. Ele não vai parar de apontar o caminho. Ele não vai parar de te dar o teu destino profético. O teu destino profético é esse. Quero dizer uma coisa para você. Está pensando que é fácil convencer o Espírito Santo? Está pensando que é fácil fazer com que ele desista de você? Eu quero dizer para você, por mais que você às vezes chegue e entristeça, chegue e provoque ciúmes, chegue e quem sabe até tente apagá-lo, mas ele sempre vai estar te dizendo: este é o caminho. Este é o caminho, porque você tem um destino profético. Fala para quem está do seu lado: você tem um destino profético. E o Senhor quer te alinhar a esse destino. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você já falou com o Espírito Santo? Você já conversou com o Espírito Santo? Você já tem se relacionado com o Espírito Santo? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Você tem entendido que o Espírito Santo é uma pessoa? E no Evangelho, ou volte um pouquinho, no capítulo 14, quando Jesus estava aqui na terra, porque quando você leu ali Mateus, Marcos, Lucas e até João, você viu que Jesus, ele fez um estrago naquela região. Você percebeu que quando Jesus chegava, os demônios tremiam na base. Já vem já. Não é tempo ainda. Jesus fez muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas. Jesus revolucionou aquela geração. Jesus impactou aquelas regiões ali da Galileia. Jesus foi usado poderosamente. E os discípulos ali com Jesus, dizendo: não, Jesus, não é legal ficar com você. As coisas acontecem. E Jesus mandava eles fazer o negócio e as coisas funcionavam. E eles vinham todos felizes: pô, Jesus está funcionando. Está dando certo as coisas. E eles tudo maravilhados. Mas eu quero dizer uma coisa. Lá em casa era O meu Deus, 30 e pouco que pagava na hora. Ele não é Telefone, mentiroso. na cidade de Boto, eu abri o vídeo e assistia da hora. O teu Deus é mentiroso. Eu assistia todo aquele vídeo do Diz que por mais que ele quisesse mentir, que ele tinha no não final pôde, dela, no dia do fogo. porque a natureza de O sítio Deus dele é verdade. E tudo que ele prometeu para mim e para você, não é que ele vai cumprir, ele já cumpriu. Porque nós somos uma obra finalizada. Então isso quer dizer que com Deus já está tudo certo a nosso respeito. Olha, para quem está falando com Deus, já está tudo certo a nosso respeito. Falta só você se deixar ser alinhado ao propósito dele através do Espírito Santo. Já está tudo certo. O nosso Deus não é Deus que imita. O que ele promete, ele cumpre. E aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, quando Jesus estava aqui na terra,
e ali junto com os discípulos, ele dizia assim, ó, eu rogarei ao Pai, porque ele falou assim, ó, tenho que ser assunto aos céus, eu tenho que ir para o Pai, eu vou ter que deixar vocês, eu tenho que ir embora. A minha missão agora aqui na Terra já está finalizando e eu vou ter que ir com o Pai. E aí ele diz assim, ó, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele está dizendo assim, ó, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar uma pessoa igual a mim. Ele vai enviar uma pessoa igual a mim. Não vai haver diferença entre eu e esta pessoa, mas uma pessoa igual a mim. Ele, mas Jesus, quem sabe ali eu estou acostumado com o Senhor, com a sua presença. Eu vou, não, mas eu preciso ir, porque se eu não for, esta pessoa, este Consolador, ele não poderá vir. Ele falou, olha, eu estou aqui, esse tempo aqui com vocês, e eu vou ter que ir, mas só que essa pessoa que é igual a mim, ele virá, e ele vai vir para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai vir e ele não vai embora. Ele vem para ficar. Ele dizia, e sabe para ficar onde? Ele vem para ficar na tua casa, para morar na tua casa, para permanecer na tua casa, para habitar na tua casa. E eu quero dizer que esta casa é você, esta casa é você. Diz aqui o texto, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Sabe o que é para sempre? Hã? Para sempre? Hoje aqui no culto, não, hoje em casa, hoje na rua, hoje aonde for, onde você for, para sempre. Para sempre. Isso quer dizer que você não está sozinho nessa terra. Você tem alguém. Amém. Que é todo poderoso, pelo qual é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Você tem alguém dentro de você, que é antes da eternidade, que estará com você para sempre. Mas sabe o que eu fico assim maravilhado? Porque aqui no 17 diz assim, né? E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E aí diz aqui, ó, o 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ligou? Pera, vamos ler mais um pouquinho, porque parece que é tão profundo, tão imenso. Vamos dar uma olhadinha de novo, olha só. Eu vou ler e vou repetir, tá bom? Para a gente tentar assim a dimensão. Naquele dia. Que já é esse dia, que já chegou. Né? Aquele dia, mas só que aquele dia já é esse dia e. Né?
conhecereis que estou em meu Pai. Jesus no Pai. Ó. E vós em mim. Ó. Nós nele. E eu em vós. Ele em nós. Olha por que ele está apaixonado. Está sofrendo por mim, meu querido. Se aquele que pode todas as coisas está aí com você. Oh, glória a Deus! Olha só aqui o 25. Diz assim: isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Por que ficar preocupado? Por que ficar atemorizado? Não fique espantado. Não fique desse jeito. E no 15:26 diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E olha eu 16, 13. Nós vamos ler aqui os 7. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Eu vou enviarei. 17, 12, diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Anunciará coisas que hão de vir. Amados, nós sabemos que esta promessa ela já se cumpriu. Ele já enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós. Mas o que é tremendo, que quando ele estava ali com os discípulos ali preocupados com essa subida dele, ele chegou e disse assim: mas eu quero dizer algo para vocês, eu tenho que ir. Vocês têm percebido que minha obra é grande, minha obra é extraordinária, eu tenho feito coisas tremendas mesmo aqui na terra. Tenho feito coisas absurdas. Eu tenho mesmo me movido no sobrenatural, porque ele se movia no Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se eu for e enviar o Espírito Santo, quem vai se mover no sobrenatural vai ser vocês. Quem vai se mover no sobrenatural será vocês. Diga para quem está ao seu lado: Jesus se movia aqui na terra no sobrenatural.
mas ele foi embora. Mas ele enviou o Espírito Santo. É igualzinho a ele. Para que você, como ele se movia no sobrenatural, se mova você no sobrenatural. Você não dá para lidar, né? Isso é muito, né? Mas vamos ver se nós conseguimos nos deixar sermos movidos no sobrenatural. E ser movido no sobrenatural, sabe o que é? É ser deixado ser movido pelo Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós. Eu já tenho muita coisa, porque eu tenho que fazer muita coisa. Sabe o que eu tenho que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer, querido? Cabe ou não? Cabe ou não? Exatamente. Deixa o Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo? A gente vai pegar ele agora. Deixa. Glória a Deus! Você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Então deixe ele mover a sua vida. Deixe ele mover. Chegou um tempo de caminhada cristã que eu estava assim, bem ansioso, com uma situação. E sabe assim, quando você não quer deixar o Espírito Santo fazer obra, você quer fazer, porque o Espírito Santo mora muito, ele é muito tempo. Ele é muito tempo atrás. Sabe aquele negócio? Espera em Deus, sabe? Pô, parece que Deus está parado, parece que Deus não trabalha mais. Sabe aquele negócio assim? Aguarda, meu querido, tenha um pouco de paciência. Deixa Deus fazer. E ele pensa assim, pô, Deus não vai fazer direito. Tem que fazer. Sim, quando você pensa que o Senhor vai atrasar, é você não chegar primeiro, outro jeito. Pastor, é verdade. Tem só um avião aqui na igreja. Não se preocupe. O avião dele é teco-teco. Ele pode sair na frente, mas você sempre vai chegar primeiro com o Espírito Santo. Olha para o irmão do seu lado. O homem pode até sair primeiro, mas o Senhor sempre chegará na frente. Aleluia! Dê um aplauso, Espírito Santo! Então aí estava nessa dificuldade de buscar conselho. A melhor coisa é você buscar conselho, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, há a manifestação do Espírito Santo e sabedoria. E eu buscando esse conselho, a irmã me falou bem assim: João Luiz, deixa o Espírito Santo na frente. Ainda bem que eu já conheci o Espírito Santo. Não é que eu consegui soltar o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, não é que funcionou. Eu deixo o Espírito Santo porque funciona. Funciona com o Espírito Santo. E o Senhor enviou o Espírito Santo para fazer com que os propósitos do seu coração se cumpram cada um em nossas vidas. Você quer o Espírito Santo? Quer ser governado pelo Espírito Santo? Então você será um que será movido no sobrenatural.
Claudemiro, nessa celebração, levantou um testemunho. Ele tinha um documento que ele precisava entregar para aquele dia, e o carteiro tinha ido no endereço anterior dele 2 vezes, e ele foi ali no correio, ali perto do Dipe, e chegou lá e o cara falou assim: o carteiro já saiu. Ele falou: poxa, vai entregar lá de novo, vou estar lá, pronto, vou perder aí a negociação, ia dar um prejuízo para ele. E ele saiu a pé, e de repente o Espírito Santo começou a conduzir ele, vai por aqui, vai por lá, e vai. E naquele dia ele tinha levantado e falado assim: Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. E ele começou a descandar ali na rua, ali na Vila da Costa, no centro, o Espírito foi conduzido. Quando ele chegou, ele encontrou alguém na frente dele, e ele perguntou para o carteiro: tem que dar um documento aí? Ele falou: está aqui comigo. E o carteiro perguntou: como você me encontrou? Eu vou te explicar agora. Eu quero dizer para você: sabe por que nós damos muita volta? Sabe por que nós damos muita volta? Porque nós queremos caminhar sozinhos. Porque quando nós caminhamos com o Espírito Santo, nós não ficamos dando volta, nós voamos. Precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Porque às vezes conhecemos o Espírito Santo só de ouvir, mas Ele quer que nós o conheçamos de andar com Ele. Estou bem bem. Porque, meu querido, sabe quem te convenceu a estar aqui nessa noite? O Espírito Santo. Ele te convenceu, ele nos convence. Vamos deixar ele nos convencer a cada dia. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor liberou o teu Espírito para habitar dentro de nós, para que possamos hoje ter uma vida em triunfo, uma vida de glória em glória, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida, Senhor, de propósito, uma vida, Senhor, aonde as nossas vidas elas são alinhadas com aquilo que o Senhor já determinou, Senhor, antes de todas as coisas. Pai, guarda, Senhor, esta vinha, protege esse rebanho, e que o amor do Senhor e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, agora e para sempre. A igreja diz: amém. Louva ao Senhor.